Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto. Valorize o próximo. Muscake. Conheça o Pinot by Muscake. English & Company. Knowledge to go anywhere. Irajá Materiais para Construção. 2 lojas em Ribeirão. E Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo hoje, recebendo a Letícia Schwartz, e eu, desde já, quero agradecer a Letícia e dizer que ficou minha admiração quando fiquei sabendo um pouco da sua história, viu, Letícia? Muito obrigado. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com você hoje. Bom, essa mulher de economista, olha, a cara dela, já pensou a Letícia no Ministério da Economia do Brasil? Aonde ela está, nos Estados Unidos, então, hoje, que é o grande calcanhar do atual governo dos Estados Unidos, economia para as eleições. Não vou falar cozinheira, eu vou falar assim, uma elaboradora de gastronomia, jornalismo e agora uma mentora, né, em Connecticut, nos Estados Unidos. É isso, né, Letícia? Que vida, hein? É isso. A gente vai fazendo assim caminhos que a gente não imagina, né? E você resumiu exatamente isso, de economista para culinária, aí eu virei autora, o que me jogou na comunicação e o que me jogou na educação. E vou te dizer uma coisa, premiadíssima, né? Porque essa mulher foi premiada no jornalismo, ela foi premiada na gastronomia. Significa o seguinte, além de navegar por diversos mares, aonde ela navega, navega bem. Então, isso é interessantíssimo. É dedicação, né? É questão de dedicação e de paixão e de levar tudo que você faz a sério. É muito legal, muito legal. Mas a Letícia, o meu convite principal, a Letícia ter esse bate-papo conosco, foi em cima da proposta dela, que é o trabalho de uma consultoria, e nós vamos falar desde o começo, para levar especificamente brasileiros que querem estudar nos Estados Unidos, né? Eu queria falar desde o começo, né? Você morando nos Estados Unidos, você foi estudar na UCLA, na Califórnia, depois fundou, nós vamos falar do Greenwich College, em Connecticut, mas tudo começou com uma amiga sua que te disse, Letícia, o que eu faço? Eu quero mandar o meu filho para estudar nos Estados Unidos. E aí? Exatamente. Ela percebeu que, assim, eu já tinha publicado 3 livros e vários artigos para revistas. Eu trabalhei como jornalista na área da comunicação, na área da culinária e cultura brasileira, né? Então, assim, eu já sabia escrever, mas o que me levou a fazer o curso da UCLA é justamente um curso de college advising, porque eu não sabia os macetes da aplicação, porque não basta você saber escrever, você é cheio de nuances dentro da própria aplicação das universidades que eu não conhecia naquela época, né? Então eu fui fazer esse curso. Mas quando eu fiz o curso, na verdade, a minha intenção era para eu ajudar os meus filhos e depois eu acabei me apaixonando e eu segui para a faculdade. Eu pensei, depois dos meus filhos entrarem, a próxima que vai voltar para estudar vai ser eu. Até aí, eu não estava pensando em abrir uma agência de consultoria, mas essa amiga exatamente chegou para mim e falou assim, olha, você sabe escrever e você ajudou os seus filhos e agora você está aí dentro da vida acadêmica, ajuda aqui o meu filho. E aí foi quando a gente
passou por um processo de aplicação assim bem intenso, porque é intenso, e ela foi recomendando para uma outra amiga, depois para outra e depois para outra, e aquilo foi crescendo e crescendo, até que ela mesma chegou para mim e falou assim: Letícia, isso aqui é o seu novo business, acorda, sabe? E realmente eu abracei, e agora, assim, nossa, é um envolvimento assim muito satisfatório. Porque você entra dentro da vida da pessoa e cria uma aplicação, cria uma história, você cria uma persona em cima, né, do estudante. A gente notou aqui, pelos dados que a gente viu da Open Doors, que é subsidiada pelo Departamento de Estado americano, né, uma busca crescente por pessoas querendo estudar nos Estados Unidos. Porque é engraçado, o noticiário e a imprensa fala muito dos migrantes para os Estados Unidos. Agora está na onda o Haiti, né? Na disputa eleitoral, entrou o Haiti no samba aí nos Estados Unidos, mas via México, via Miami, via Texas, via qualquer lugar, Arizona, o pessoal quer mudar e trabalhar nos Estados Unidos, e pouco se fala sobre estudar nos Estados Unidos. E os dados são gigantescos. Os números que eu levantei, de 2022 para 2023, subiu 7,6%. Sim, sem dúvida nenhuma. E não só subiu o dado de estudantes internacionais, sobretudo estudantes brasileiros. Tem muito brasileiro querendo vir estudar aqui nos Estados Unidos. O número cresce a cada ano. E as universidades, elas adoram o estudante brasileiro. Isso o brasileiro pode escutar e pode ficar feliz, porque, em primeiro lugar, existe uma troca de cultura muito grande, né? Existe um enriquecimento dentro da sala de aula, e assim, o que eles justamente procuram são diferentes pontos de vistas, né? Esse debate que existe dentro da sala de aula, ele quanto mais enriquecedor, quanto mais pessoas com diferentes culturas e diferentes pontos de vistas, mais rico é esse debate. Não tenha dúvida. Bom, aí você foi lá e fundou o Greenwich College, né? Você criou, e eu gostaria assim de começar minha curiosidade. Ok, o pessoal quer estudar nos Estados Unidos. A gente sabe, você mesma já disse nas suas declarações, que para estudar idioma é bem fácil, não é muito difícil uma pessoa que vai estudar idioma 15 dias, 30 dias, ou alguma coisa assim. Mas nós vamos começar pelo próprio idioma. Quer dizer, o brasileiro, para sair daqui, entre as necessidades, ele precisa ter uma noção com relação ao inglês? Sim, sem dúvida nenhuma. Isso é um dos fatores principais. A gente tem que deixar isso bem claro para o brasileiro poder entender que ele vai precisar, se ele estuda numa escola internacional ou americana no Brasil, aí ele não precisa fazer um teste de inglês. Porém, se ele estuda numa escola em português, ele vai precisar fazer um dos testes de inglês para provar que ele tem idioma suficiente para acompanhar as aulas nas universidades americanas. Existem 3 testes que são aceitos pelas universidades americanas, que são bem comuns. O primeiro se chama TOEFL, o segundo se chama IELTS e o terceiro se chama Duolingo. O TOEFL é o mais clássico que tem, é o mais antigo, ele já existe há muito tempo. O IELTS, ele é um pouco mais recente, e o Duolingo é uma versão mais modernizada, online, você pode fazer o teste online, você não precisa ir para um test center, porque tanto o TOEFL como o IELTS, você precisa viajar até um centro que ofereça aquele teste, então é assim, é um pouco mais de trabalho. O Duolingo, inclusive, virou um aplicativo, né, com esse nome para pessoas que querem ter contato com o inglês. Não sei se ensina. Eu só sei que ele existe, eu nunca abri, para te falar a verdade.
Eu não sei nem se ele é competente ou não é competente, mas eu sei que virou um aplicativo de inglês, né? Sim. Bom, eu queria falar, depois do idioma, eu queria dizer o seguinte, olha, vou estudar nos Estados Unidos, mas não é assim, né? Quer dizer, você vai chegar num país com todos os hábitos completamente diferentes do seu, a cultura completamente diferente, né? E você precisa ter uma rede de apoio mental, física, né? Para você poder se adequar e se adaptar ao novo país, vamos dizer assim. Sem dúvida nenhuma. Uma das coisas que a gente aqui muito fala é o quanto a aplicação ela é intensa, ela te faz trabalhar muito nas redações, na lista de atividades, mas uma vez que você entra na universidade americana, é um outro desafio, sobretudo para o estudante brasileiro. Mas o que eu percebo é que, assim, os primeiros meses são sempre, como tudo na vida, né? Os primeiros meses você tem uma certa adaptação. Mas depois o brasileiro vai se acostumando, vai fazendo amigos. O brasileiro é um povo, assim, de modo geral, se a gente pode generalizar, é um povo muito sociável, muito alegre, que gosta de apresentar a sua própria cultura, que gosta de fazer amigos. Então, assim, esses primeiros meses de adaptação existem em tudo quanto é lugar. Outra coisa que também o brasileiro tem que se adaptar não é só a língua e a cultura, mas é uma independência, né? Porque quando você vai para a faculdade, você não tem pai e mãe lá em cima de você, você decide o seu próprio horário. Então, aqui o que a gente chama de time management é uma coisa muito importante. Você tem que saber gerenciar os seus horários, os seus o que você vai estudar, que horas você vai dormir, o quanto você vai jogar, o quanto você vai fazer programa social, de forma que você dá conta de tudo que você tem que fazer. Sem dúvida nenhuma. Bom, eu vou chamar um intervalo rapidinho, Letícia. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já. Seja reforma ou construção, conte com Irajá Materiais para Construção, a melhor escolha para garantir o sucesso de sua obra. Irajá, 2 lojas em Ribeirão. Acesse depositoirajá.com.br. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, todo o Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. Seja reforma ou construção, conte com Irajá Materiais para Construção, a melhor escolha para garantir o sucesso de sua obra. Irajá, 2 lojas em Ribeirão. Acesse depositoirajá.com.br. Diálogo, apoio, ACIRP, Mousse Cake, English in Company, Irajá Materiais para Construção e Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo essa simpatia da Letícia Schwartz. Estamos falando de brasileiros que querem estudar nos Estados Unidos. E, Letícia, os Estados Unidos apareceu numa pesquisa do Salão do Estudante
como o destino mais procurado pelo brasileiro para efeito de estudo, seguido do Canadá e de Portugal. Claro que Portugal, eu tenho certeza que tem um engano aí gravíssimo, que a pessoa não está ponderando o idioma, acha que vai sair com o português do Brasil, chegar lá e vai se adaptar ao português de Portugal. Eu tenho certeza que há um engano nessa pesquisa, mas é a realidade. Estados Unidos, Canadá e Portugal. Cabe todo mundo aí por essa necessidade? Cabe todo mundo e muito mais. A verdade é essa. Hoje em dia você tem 1 milhão de estudantes internacionais, não só brasileiros, estou falando de estudantes internacionais de forma geral, aqui nos Estados Unidos, e as universidades, na verdade, elas conseguem incorporar muito mais do que isso. Elas estão buscando um número maior do que isso, né? Hoje em dia você tem muitos estudantes asiáticos, chineses, sobretudo, coreanos, indianos, e você também tem outros países de todas as partes do mundo, e, de novo, o número de brasileiros está aumentando. Agora, uma coisa interessante que você falou é que, justamente, o brasileiro agora, com a internet, com a informação tão fácil no nosso fingertips, no nosso estalo de dedos, né? O brasileiro também está começando a se tocar que existem faculdades nos Estados Unidos para tudo quanto é tipo de bolso, para tudo quanto é tipo de inteligência, para tudo quanto é tipo de tamanho, sabe? Durante muito tempo, o brasileiro ficou um pouco fixado naquelas 8 universidades de nome Ivy League, né? Harvard, UPenn, Princeton, Brown, Columbia, que mais? Sabe, as 8 Ivy Leagues. E o que ele foi se tocando é que existem muitas universidades que são tão boas quanto as Ivy Leagues e que o nível de aceitação, o acceptance rate, é um pouco mais fácil de entrar, né? E existe também faculdades, assim, nossa, pelo país inteiro. Você, aqui na região onde eu estou, que Connecticut está dentro assim de New England, é uma região muito forte com universidades, mas você tem universidades maravilhosas pelo país inteiro, né? E é isso que é assim uma coisa que o brasileiro ele agora está ele não está vindo só para Harvard, sabe, Stanford, MIT, né? Ele está abrindo. Você tem brasileiros estudando em tudo quanto é tipo de faculdade. O Salão do Estudante também deu um outro dado, uma pesquisa que eles fizeram, que de 2020 a 2023, eles puderam apurar, olha que coisa, hein? 69% da procura para estudar nos Estados Unidos é de mulheres. Homens, apenas 31%. Eu fiquei assustado com esse número. Da mulherada, não sei se é mais decidida, se mais querendo estudar mais do que os homens. E esse número acompanha para os estudantes americanos também. Hoje em dia você tem mais um número maior de estudantes mulheres americanas do que estudantes boys brasileiros, americanos também, né? Então, assim, eu acho que a sociedade está percebendo que a mulher ela tem uma força sobrenatural, não é mesmo? A gente quer e faz as coisas acontecerem, e tem sempre aquele conflito, né, de que o timing da mulher, o timing biológico e o timing da carreira, mas agora que a mulher conseguiu incorporar o trabalho remoto, isso é uma grande vantagem, né? E a gente vai ver isso a longo prazo. Para quem não entendeu quando eu disse esse 69%, isso significa 7 em cada 10 mulheres brasileiras querem estudar fora do Brasil. Sim. Agora, entender também essas nuances dos programas acadêmicos, porque não é simplesmente, cheguei e bati na porta, aonde qualquer universidade, seja, na UCLA ou onde quer que você vá, em Nova York, onde você também estudou, onde quer que você vá. Não é chegar lá, bater na porta, gostaria de estudar aqui, né? Então,
a gente tem muitas nuances dos programas acadêmicos e de pontos que cada instituição vai querer para ter esse relacionamento com o estudante. Na realidade, não é uma matrícula qualquer, é oferecer um relacionamento com o estudante, é aquilo que você propõe no www.leticiaschwartz.com, no seu site e no seu negócio. Isso. O nome do website é greenwichcollegeprep.com. Mas é exatamente isso. No trabalho de consultoria, uma das coisas que eu mais gosto é de justamente buscar o programa acadêmico de forma que a gente faça um match entre o estudante e a universidade. Diferentes universidades oferecem diferentes programas acadêmicos. Então, por exemplo, você tem, às vezes, universidades que têm escola de educação, outras universidades não têm escola de educação. Você tem escolas que oferecem, universidades que oferecem escola de jornalismo, outras não oferecem. Né? Você tem, dentro de um programa de business, por exemplo, de uma escola de business, você tem vários majors. Major in Supply Management, Major in Accounting, Contabilidade, Major in Operations. Quer dizer, você tem vários tipos de programa e uma das coisas que eu faço, novamente, é adaptar para cada aplicação, a gente faz para cada universidade a gente faz uma aplicação. É como se fosse assim, imagina que, eu diria que assim, eu quero estudar no Brasil, mas imagina que o Brasil seja uma universidade, o Japão seja uma universidade e a Itália seja uma universidade. Então, se eu for aplicar para o Brasil, eu vou falar que eu quero estudar, por exemplo, samba e feijoada. E se eu aplicar para a Itália, eu não vou falar que eu quero estudar samba e feijoada. Samba e feijoada, elas estão no Brasil. Então, se eu vou aplicar para a Itália, eu vou dizer que eu quero estudar pasta e olive oil, azeite e queijo parmesão, né? E se eu for aplicar para o Japão, por exemplo, é uma metáfora, né? Para o Japão, eu vou dizer que eu quero aplicar sushi, entendeu? Que eu quero estudar sushi. Então, é mais ou menos isso que a gente faz com cada aplicação, né? E você desenvolve a história da pessoa através da aplicação. A aplicação universitária, ela é uma coisa muito assim, uma pessoa cresce muito depois de fazer esse processo. E é o que me encantou, porque você tem que fazer várias redações, das quais você precisa fazer pesquisa para escrever cada redação. Por que você quer estudar sushi no Japão? Não é tão simples assim. Com qual chefe que você quer estudar? E que tipo de sushi? E que tipo de peixe? E por que esse peixe é mais importante que aquele peixe? Sabe? Então, assim, a gente vai muito a fundo dentro de cada universidade, dentro de cada redação e dentro de cada aplicação. A gente molda para cada aluno e para cada programa e para cada universidade. Por isso que exige assim, um tanto de tempo para completar essa aplicação. Por isso que você fez a especialização na UCLA para a aplicação, para a mentoria em aplicação em faculdades, o que ajudou a destinar os seus próprios filhos. Sem dúvida, sem dúvida. E depois eu voltei para estudar, depois de quase 25 anos longe da sala de aula. Eu fiquei tão assim apaixonada, inspirada pela educação aqui nos Estados Unidos, que eu falei, não, a próxima pessoa a estudar vai ser eu. Eu percebia, você sabe que quando eu estava visitando as faculdades, assim, lá atrás, anos atrás, eu fui percebendo que é um grande engenho da prosperidade aqui nos Estados Unidos. É como eles tratam a educação. Eu quero voltar na diferença educacional de diversos países, mas vamos falar especificamente do Brasil, né? Como é injusta a educação no Brasil, como é diferente para as camadas sociais, para as cores, raças, credos. Existe muito preconceito, muita coisa aqui no Brasil.
Gostaria que você destinasse para falar para essas pessoas, especialmente as que têm mais dificuldade, seja financeira, você já falou com relação a tamanhos e bolsos em relação às faculdades, mas especialmente as pessoas menos privilegiadas, das possibilidades que podem ter para estudar nos Estados Unidos e conviver numa cultura bem mais avançada. Sim, só para reforçar um pouco do que você está falando, os números também mostram isso, né? Aqui nos Estados Unidos, a gente tem entre 4.000 e 5.000 universidades, das quais 2.000 universidades são públicas. No Brasil, a gente tem em torno de 2.600 universidades no país inteiro, das quais 300 são públicas. Né? Ou seja, a maioria das universidades, 2.300 universidades no Brasil, são privadas, ou seja, só estuda quem tem dinheiro para pagar. Né? Aqui, o que acontece com o sistema eles te oferecem ajuda financeira se você consegue provar que você precisa de ajuda financeira e se você faz uma aplicação competitiva, robusta. Por isso que eu sempre digo, na verdade, quem é aceito não é o aluno, é a aplicação do aluno. Porque o que acontece? Às vezes você tem um aluno que é um gênio, mas ele não trabalhou na aplicação. Ele não fez lista de atividades extracurriculares, serviços comunitários. Agora, se você tem uma pessoa que é super inteligente, porém não tem a capacitação financeira, mas faz uma aplicação excelente, aquela pessoa tem chance. Por isso que eu digo, mesmo para os brasileiros que assim, têm dificuldade financeira, se você estuda, se você é inteligente, se você é determinado, se você tem assim, uma paixão, uma obsessão por estudar nos Estados Unidos, ainda assim é possível. Porque muitas faculdades aqui, elas te dão o suporte financeiro, você provando que você tem condições. Eu quero agradecer a Letícia Schwartz, nós estamos chegando ao final do programa. Espero que tenha ajudado aí bastante gente, as pessoas que estão assistindo, a esclarecer e, quem sabe, alavancar essa vontade, ou pelo menos criou uma curiosidade para estudar nos Estados Unidos. E a Letícia está à disposição lá em Connecticut, nos Estados Unidos. Muito obrigado, Letícia. Até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigada a você. Pessoal, semana que vem a gente está de volta com mais um Diálogo. Até lá! Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto. Valorize o próximo. Moose Conheça o Pinot by Moose English & Company. Knowledge to go anywhere. Irajá Materiais para Construção. 2 lojas em Ribeirão. E Sicredi. Gente que coopera, cresce.